Pai, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade em nossas vidas, pelo privilégio que nós temos de poder estar na tua casa, onde muitas outras igrejas, amados irmãos nossos, estão sendo perseguidos e não têm local de se reunir. Mas nós temos esse privilégio ainda. E por isso, Pai, nos ensina a valorizar essa liberdade de culto que temos ainda. Obrigado. E nos ajuda, Pai, para poder glorificar o teu nome. Abençoamos a vida do teu servo, pastor Silvio Ribeirinha. Pedimos a tua graça sobre as suas vidas. Que teu filho possa, Pai, ser usado poderosamente aqui nesse espaço, aqui nesse pedaço do reino, em Valença. E continua, Pai, a derramar graça sobre as suas vidas, a fortalecer as suas vidas. Amém. Nesse chamado que o Senhor tem dado, nessa missão que o Senhor tem colocado, no projeto que o Senhor colocou nas suas mãos. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode tomar o seu lugar. Obrigado. Graça e paz. E coisa boa estar com vocês. Acho que é a nossa ou minha terceira vez. Primeiro encontro foi com a Macharada de Jesus, seu marido aí, tal, seu filho. Depois foi com os casais e agora aqui na igreja. Pastores, que alegria estar aqui, ver uma igreja tão viva, tão alegre, que canta que nem o Sabiá lá do Brasil. Gente, até me arrupia, como diz o mineiro. Gente, que gostoso. E talvez, às vezes, a gente não valoriza muito isso. Mas, olha, eu estou careca de ver igrejas... o quê? Eu estou careca de ver igrejas que gostariam de ter um grupo como esse, com gente mais bonita, né? Mas tudo bem. E de ter uma igreja tão viva. Valorize, valorize, valorize. É tão gostoso. Existe uma carência muito grande, não é somente aqui em Portugal ou na Espanha, mas em vários lugares do mundo, com uma igreja, sabe, gostosa, sabor tutti-frutti, sabe, para mim. Talvez o seu seja sabor pêssego, manga, mas para mim é sabor tutti-frutti, aquele sabor gostoso. Parabéns, pastores, por aquilo que Deus tem feito através de vocês e dessa turma, eu ia falar bonita, mas essa turma simpática. Quase me traí. Bom, mas a Verinha, como o pastor já mencionou, ela não mencionou isso, nós somos de São Paulo originariamente, mas somos imigrantes como vocês há mais de 21 anos. Moramos nos Estados Unidos 21 anos, fomos para a Flórida, fui pastor na Flórida. Depois a Convenção Batista Americana nos desafiou a plantar igrejas na Nova Inglaterra, que é os 6 estados americanos acima de Nova York, ficamos 7 anos em Connecticut, e os últimos 12 em Massachusetts, mais conhecida a cidade é, obviamente, de Boston. E, basicamente, trabalhávamos também com imigrantes, as igrejas que pastoreamos e tal, 80%, talvez 70% eram brasileiros. Tínhamos americanos, ainda mais na última igreja, que era a Igreja Batista Portuguesa, a igreja de fala portuguesa mais antiga dos Estados Unidos, com 113 anos. Obviamente não fui eu que fundei e, graças a Deus, não fui eu que afundei a igreja, né? Brincadeira, a igreja está indo bem, eu acho que até melhor do que quando eu estava lá. Né? Bom, brincadeira, eu acho que é verdade mesmo. Mas a igreja está indo muito bem lá e nós estamos aqui também por envio da nossa antiga igreja, somos missionários deles. Há 3 anos atrás, nós sentimos um chamado de Deus para deixar a nossa igreja lá, coisa que pensávamos que íamos nos aposentar por lá, mas Deus mudou os nossos planos, nosso entendimento. Deixamos o nosso filho, a nossa nora e o nosso netinho, que agora, dia 19, vai completar 2 anos. Né? Foi um grande desafio para nós. Mas Deus nos chamou para vir a Portugal, não sabíamos para quê, sabíamos que tínhamos que pregar o evangelho, de que forma não tínhamos nem ideia. E aí até que um dia começamos a orar, para onde nós vamos? É importante saber para onde vai. E aí estávamos orando por Termas de São Pedro do Sul, que era o único contato que nós tínhamos perto de Viseu, eu acho. Viseu, perto de Viseu, isso mesmo. E aí orando, e aí por telefone conheci, né, como já mencionou, o pastor Estevam,
E aí conversamos, oramos, e no final ele falou, pastor, assim, olha, Viana do Castelo precisa de missionário. Eu falei, Viana do Castelo, o que é isso? Aí entrei no Google, uma cidade de 90 mil habitantes mais ou menos, apenas 9 igrejas evangélicas oficiais, e aí começamos a orar e sentimos que era para virmos para Viana. E foi uma confusão, porque não conhecemos ninguém em Viana, e chegamos de paraquedas em Viana, um paraquedas dos céus, obviamente, e lá nós estamos com um projeto de moda sustentável. É roupa de segundo uso, mas é bonito, né? Moda sustentável, chique, né? Então estamos lá desenvolvendo, mas na verdade é uma loja, mas essa loja ela dá prejuízo. E a ideia é atrair pessoas para dentro da loja. Caiu dentro, aí danou, né? E caiu na rede do Evangelho e trabalhamos um aconselhamento com crianças. Mas existe a loja física, a mais bonitinha possível, roupas de segunda mão, como eu mencionei, mas é apenas a ponta da lança para alcançar pessoas. Numa cidade chamada Dark, e alguns lá da região de Viana falam, mas Dark não podia ser uma cidade melhor? Falei, não, porque é lá que precisa do Evangelho. Né? E lá tem um grupo de ciganos muito grande, inclusive essa barba cada vez maior, esse cabelo chique, é que eu estou cortando o cabelo no cabeleireiro cigano. Já fomos na igreja cigana, mal barata, é legal pra caramba. Né? Só o horário, que eu vou quase dormindo, 9 horas da noite, 21 horas, terça, quinta e domingo. Mas o pessoal canta lá, hein? Ô povo que canta bonito, né? Muito bacana. Então eu já me sinto um deles, todo mundo já me cumprimenta, né? Virei um cigano da vida. Mas, deixando o cigano de lado, essa é a nossa história. E como ainda teremos a ceia e depois teremos o almoço, não aqui na igreja. Aliás, quantos estão com fome de verdade, gente? Glória! Então vai ser rapidinho, então, né? Bom, o que é isso aqui? O que é? Uma caixa, uma caixinha? Mas vamos chamar de caixinha do sobrenatural. Como é que chama isso aqui? Caixinha do sobrenatural. É uma caixinha do sobrenatural. E olha, você que se converteu, você que diz que Jesus dirige a sua vida, isso não é uma crítica. Tem muita gente dentro das igrejas que dizem, mas Jesus não é o Senhor da sua vida. Mas você que diz que Jesus dirige a sua vida, seu casamento e tal, você ganhou do Senhor uma caixinha do sobrenatural. Você tem uma caixinha, cada um tem uma caixinha diferente. Essa aqui é dourada, mas tem uns que tem gatinho, tem colante de não sei do quê. Então, cada um tem uma caixinha de sobrenatural. E a caixinha é a sua cara, o seu jeito, o seu tamanho, e é sua. E essa caixinha do sobrenatural, é triste, né, falar, mas eu acho que muitos daqueles que estão em nossas igrejas, não nesta, em outra igreja, eles abrem a caixinha do sobrenatural, mas para pedir um trabalho novo, para pedir um carro novo, para pedir um documento, para pedir a cura. Para pedir, para ganhar na loteria. Não, isso o crente não faz, não. Então, muitas vezes nós abrimos a caixa do sobrenatural motivados por coisas bacanas, às vezes até bíblicas, mas nós vamos ver qual deve ser o nosso principal e prioritário motivo de abrirmos a nossa caixinha do sobrenatural. Interessante que as canções e algumas coisas que foram ditas aqui, elas vão realmente de encontro àquilo que eu queria compartilhar com vocês. Sobrenatural, segundo a Wikipedia, designa aquilo que, em princípio, é ou ocorre fora da ordem natural, a parte das leis naturais. E é importante lembrar que quando a gente abre a caixinha do sobrenatural, é porque isso, o nosso pedido, a nossa expectativa, o nosso desejo extrapolou aquilo que a gente pode fazer. Deus, melhora o meu salário. Mas se você não chega no horário, se você não se esforça, você pode pedir, ajoelhar no milho, que Deus não vai agir, a culpa é sua de não ter um salário melhor. Eu queria um casamento melhor, ótima, ore, leia,
procure aconselhamento, porque a melhora do seu casamento não começa no seu cônjuge, começa na sua vida. Ah, eu queria tanto uma igreja assada e não sei o quê. Uau, se você mesmo não coopera na sua igreja, se você não coopera financeiramente, se você não ajuda nos catarrentos de Jesus, as crianças, sabe como é que é? Se você não ajuda no evangelismo aí da praça, que parece que vem cigano pra caramba aí também, é isso aí, né? Então, como é que você está orando por algo que você é parte da resposta da oração? Então, muitas vezes, nós esquecemos que não precisa de sobrenatural, precisa do seu envolvimento, do meu envolvimento. Mas lembrando que sobrenatural existe para nós, porque a gente perdeu os recursos, não temos como alcançar aquilo ou aquele outro pelo nosso esforço, intelecto e ou coisas mais. Então, é algo que vem de Deus. Mas lembrando que para Deus não existe sobrenatural. Para Deus a cura é natural. Para Deus restaurar o seu casamento é absolutamente normal. Mas para nós existe o sobrenatural e por isso existe a caixinha do sobrenatural. Surgiu em 1857, Hudson Taylor, não sei quantos já ouviram falar, mas depois pesquisa esse cara. Em 1857, Hudson Taylor ele chegou à China, ou naquela época ele chegou à China. E ele foi um dos grandes missionários que é referência até hoje para todos nós. E Hudson Taylor, em 1857, ele levou a Cristo um tal de Neil. Esse Neil entregou a vida a Jesus e Neil, logo que ele se converteu, parou, pensou e perguntou para o missionário, o pastor Hudson Taylor, olha, pastor, me diz o seguinte, há quanto tempo que vocês conhecem ou já ouviram falar de Jesus lá na Inglaterra? Hudson Taylor, com a sua simplicidade, que era o jeitão dele, falou assim, Neil, há muitos anos, há muito tempo a gente sabe sobre Jesus. E a história de Hudson Taylor, ele conclui falando que aquele irmão Neil, ele muito triste, abaixou a cabeça e falou assim, pastor Hudson, meu pai faleceu alguns dias atrás e ele não sabia de Jesus. Por que vocês não vieram antes para a China? A caixinha do sobrenatural é para isso. Talvez ir para a China. Talvez para atravessar a ponte aqui. Como é que chama a ponte? É a ponte aqui. É da amizade? É, da amizade. Não é só no Paraguai que é da amizade. Aqui também é da amizade. Bonito. Lá tem produto paraguai, a gente vai lá hoje, Verinha. Mas atravessar a ponte da amizade. Chegar, qual o nome das cidades que você mencionou, pastor? Tominho, parece nome de Todinho, né? Tominho, o que mais? Gente, Deus não me chamou para isso, Deus chamou você para isso. Deus me chamou lá para aquele outro lado, que não é tão longe, mas é do outro lado. Deus chamou você para abrir a sua caixinha do sobrenatural aqui, para o Todinho, Nestlé, eu não sei o que mais. Mas acompanhe em Atos capítulo 8, por gentileza, a partir do versículo 26. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, e tem um tal de Filipe. Conta a história de um tal de Filipe. Filipe é comum no mundo todo, F-I. Agora, Felipe é característica do Brasil, sabiam disso? No mundo todo é Fi, no Brasil também é Felipe. Interessante isso. Mas esse tal de Filipe, ele foi chamado como um dos 7 diáconos, que a igreja logo no início estava com um problema, a igreja que começou em Atos e estavam desconsiderando as viúvas gregas, estavam passando necessidade e esqueciam das meninas. Aí se levantou 7 homens cheios de espírito, que poderiam ser mulheres, mas na cultura na época não se encaixava. E Filipe era um desses caras, um desses 7. E eu vejo que ele nos ensina rapidamente como abrir corretamente a nossa caixinha do sobrenatural. Acompanhe o texto a partir de Atos 8, versículo 26.
Mas o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candance, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Olha, esse tal de eunuco, ele era um líder, o cara era cabeção, o cara tinha muito conhecimento, era um intelectual, ele tinha uma grande responsabilidade perante o seu país e perante a rainha. E ele tinha uma experiência com Deus e não com Jesus. Por isso que ele voltava de Jerusalém para cultuar a Deus, como era hábito naquela época, aliás, até hoje, pelos judeus. Mas o interessante é que a gente pode aprender com Filipe, é que nós abriremos corretamente a caixa do sobrenatural quando nós entendemos que uma vida vale mais que todo investimento do mundo. Vamos abrir uma caixa do sobrenatural de uma forma correta quando você e eu entendemos que uma vida, até a sua sogra chata, vale mais do que todo investimento do mundo. Mas me parece que a gente esquece disso com muita rapidez, ainda mais quando nós somos imigrantes. A gente tem uma facilidade de esquecer disso. Olha, quando o homem se interessa, quando uma pessoa se interessa pelas coisas de Deus, ele ou ela descobre algo muito interessante, que Deus se interessa por ele ou por ela. E isso a gente vê com esse etíope. Ele estava interessado em conhecer a Deus, por isso que ele vinha de Jerusalém. Ele estava interessado em conhecer a Deus, por isso que, conforme o texto, ele lia Isaías. E a gente percebe que pelo fato dele querer conhecer a Deus, Deus demonstrou para ele, para aquele etíope, que ele, Deus, o amava e que queria se revelar para ele. O eunuco, ele estava lendo Isaías, e foi por causa disso que Deus providenciou um intérprete do texto que se chamava Filipe. E às vezes eu pergunto, será que Deus nos trouxe da Espanha, nos trouxe do Brasil, nos trouxe do Peru, nos trouxe ou já somos de Portugal, por um outro motivo, se não de sermos intérpretes da palavra de Deus para alguém que está buscando a Deus? Olha, eu lamento dizer que Deus usou o aspecto da segurança, da beleza, da culinária desse lindo e maravilhoso país chamado Portugal como uma desculpa para você, português ou não, para ser um Filipe na vida de alguém. Deus não te salvou a você e a mim para enchermos o bolso de dinheiro, para termos segurança para sairmos à noite. Porque a segurança Deus dá no Rio de Janeiro a 1h da manhã, como nos dá aqui a 1h da manhã. Porque Deus é que guarda a gente. Então, queridos, olha, que motivo lindo de Filipe abrir o sobrenatural, porque ele conseguiu compreender que a vida daquele etíope valia mais do que qualquer coisa no mundo e qualquer valor que poderia ter. Deus tirou Filipe do meio da multidão. Ele estava na muvuca de gente. Ele estava pregando o evangelho para um monte de gente. Mas com um propósito específico, ele tirou Filipe para o deserto. Eu não sei quantos aqui já conheceram o deserto. Eu e a Verinha passamos pelo deserto lá do país do nosso pastor. É o deserto de? É lá mesmo. É Ilangandina. É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, deserto é deserto. No começo, uau, você tira foto de tudo. 10 minutos depois, pô, é tudo igual, hein? Não muda nada.
Deus tirou Filipe no meio da muvuca, tinha Starbucks, tinha rojão, é rojão, né, que chama comida portuguesa gostosa, é rojão, né, de português. Então tirou de tudo aquilo e mandou para o meio do deserto. E sabe por quê? Por causa de um sujeito, um etíope. Provavelmente aqui se fala preto, né? Aqui em Portugal é negro, preto, né? Porque ele era uma pessoa que precisava do evangelho. E Deus tirou você lá da onde você nasceu em Portugal, tirou você lá do Brasil, do Peru, da Espanha, para fazer isso por causa de uma pessoa. Deus te colocou no emprego, às vezes chato, que você está pedindo, Deus me arranja outro trabalho, mas enquanto você não cumprir o propósito de Deus lá dentro, de viver o evangelho, de pregar o evangelho para o seu chefe chato, Deus não vai te abençoar em outro lugar, porque a maior bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, é ter o privilégio de ganhar alguém para Jesus Cristo. Não existe nenhum outro maior valor do que isso, nem ganhar na Mega Sena ou em algum outro lugar do mundo, em outra loteria. Porque um dia alguém lá no céu vai cutucar você e falar, olha, muito obrigado, viu? Mas eu não te conheço. Olha, isso eu vejo de uma forma romântica, não está escrito na Bíblia dessa forma, tá? Mas alguém vai falar, olha, tio, o senhor nunca me conheceu, mas o senhor ganhou meu avô para Jesus. E o meu avô se tornou um grande pastor, que ganhou muita gente para Jesus, inclusive a mim, que eu era o seu neto. E meu avô sempre falava de você, tio, que o ganhou para Jesus lá na fábrica, não sei de onde. Então, gente, não menospreze o plano que Deus tem para você. E o resultado aqui desse texto é que esse tal de etíope, eunuco, ele foi o primeiro africano na história da humanidade a ser salvo em Jesus Cristo. E por tabela, ele foi o primeiro missionário a ser enviado, no caso, para a África. E até hoje existem alguns indícios, existe tradição de que ele começou um grande trabalho no seu país, na Etiópia. Coisa linda. Mas a segunda lição que eu vejo, aprendendo aqui de Filipe, é que está registrado lá em Atos 8, versículos 29 e 30. Acompanhe só. Atos 8, 29 e 30, que fala. E o Espírito disse a Filipe, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia, o profeta Isaías, e perguntou, entendes o que está lendo? A gente aprende com Filipe que abriremos corretamente a nossa caixinha do sobrenatural quando nós soubermos da nossa responsabilidade em alcançar os não alcançados. Eu imagino Filipe andando assim à distância daquela carruagem, e a carruagem, de alguma maneira, ela identificava o poder daquele homem. Deveria, inclusive, ter seguranças ao redor daquela carruagem. E Filipe, um homem comum, ele andando ao lado, olhando, e Deus falou, corre lá, vai, bora, corre, antes que essa carruagem vá muito à sua frente e você não consiga mais alcançá-la. Corre! Gente, precisamos correr atrás de pessoas. Precisamos correr atrás de pessoas e não de coisas. Precisamos correr atrás de pessoas chamadas filho e filha. Precisamos correr atrás de pessoas chamadas esposa e marido. Precisamos correr atrás de pessoas chamadas chefe ou funcionário. Porque quando nós corremos na direção dessas pessoas, nós vamos ouvir as lamúrias do coração delas. Nós vamos entender quem elas são. E a partir disso, a partir do interesse delas, como aconteceu com o etíope, em busca do evangelho, nós vamos alcançá-las da forma correta. Alcançaremos uma criança com o evangelho de uma maneira diferente que alcançaremos um senhor de 90 anos. E é isso que também o texto fala.
Mas quando Deus tirou Filipe do estático é parado, que nada mais é do que o templo, ele estava no templo, pregando o evangelho, cultuando a Deus, como nós estamos aqui nessa manhã. Mas quando Deus tirou ele do estático e o colocou a ir, é interessante que aquele meio de transporte da época, que era a carruagem, ela começou a idealizar como o evangelho deve fazer. Quando nós vamos na direção de alguém, nós vamos estar trabalhando para alcançar os não alcançados. Há vários anos atrás, talvez 7, 8 anos atrás, na Igreja Batista Portuguesa, quando a igreja ainda estava em Cambridge, perto da Universidade de Harvard, MIT e outras, chegou na nossa igreja uma chinesa, Xing Ling mesmo. E ela veio fazer doutorado na Harvard. Eu nunca imaginei que uma jovem senhora, talvez uns 35, 40 anos, fazendo doutorado, não me lembro na especialidade, na melhor universidade do mundo, era a primeira vez que ela entrava numa igreja cristã. E ela nunca, na história da vida dela, tinha ouvido falar sobre o amor de Jesus Cristo. Isso não é uma raridade. E tem muita gente aqui perto da nossa igreja que nunca ouviu falar de um Jesus Salvador. Talvez de um Jesus que está na parede, na cruz, e sei lá, outros Jesus, mas não o Salvador. Por isso que a nossa responsabilidade, queridos, não é fazermos a manutenção da nossa fé. Estamos aqui para cultuar a Deus. Estamos aqui para aprender sobre a palavra, sobre Deus. Mas entenda que nessa saída, como naquela, tem uma plaquinha escrita: bem-vindo ao campo missionário. Quando você sai por essas portas, a sua consciência e a minha estamos indo para o campo missionário. Para ir ao campo missionário não precisa sair do Brasil para os Estados Unidos e vir para Portugal. Não. Para ser um missionário, basta você ter a compreensão e acessar a caixinha do sobrenatural e entender que lá fora é o seu campo missionário. E que Deus vai usá-lo da melhor maneira. Eu vejo aqui, quando Deus falou com Filipe, a ordem divina foi simples: vá lá fora e testemunhe, só isso. E corra. Corra, porque quanto mais correr, mais você vai testemunhar de Jesus. Dizem que São Francisco de Assis, né, o santo católico, que foi um grande homem de Deus, ele disse essa frase: viva o evangelho 24 horas por dia. E, se for necessário, fale dele. Então, saia para o campo missionário vivendo o evangelho. As pessoas vão perguntar: por que você é assim? O que você tem diferente? Aí é uma grande oportunidade de falar sobre Jesus para quem perguntou. E a última coisa que eu vejo aqui sobre como abrir a caixinha do sobrenatural de uma forma correta está em Atos 39 e 40. Atos 8, 39 e 40 que fala: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Depois que Filipe correu na direção da carruagem, depois que Filipe foi usado para explicar Isaías e falar sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, depois que Filipe ele foi convidado pelo próprio etíope a batizar o
O que me impede de ser batizado? Se tem água ali, ó, vamos embora, vamos batizar. Assim que ele batizou o etíope, diz o texto que Filipe ele foi teletransportado para uma cidade. Eu fico imaginando que qualquer experiência de Filipe, uma experiência sobrenatural, Filipe acho que pensou, agora eu vou virar o missionário do deserto. Eu vou procurar pessoas nesse desertão e vou falar do evangelho e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o querido etíope. Mas o interessante é que Deus olhou para Filipe e falou, não, eu tenho outros planos para você, Filipe. E teletransportou, levou, sumiu Filipe e apareceu em outro lugar. Então, uma lição que a gente aprende com Filipe, a terceira e última lição sobre como abrir a nossa caixinha do sobrenatural de uma forma adequada, é que precisamos inovar os métodos usando a mesma mensagem. É impossível uma igreja ela manter o mesmo método durante anos e querer um crescimento. Há uns 3 anos atrás, eu falava lá na nossa antiga igreja, olha, todos os anos a igreja precisa fazer uma releitura, porque o mundo está girando. Mais de 1 ano e meio, 2 anos para cá, eu mudei meu discurso. Eu acho que a cada 6 meses precisamos fazer uma releitura da nossa igreja para adaptar os métodos, porque com o nosso celular, com os nossos filhos, a gente precisa inovar. A gente precisa atualizar a nossa igreja. Seja o horário, seja a forma, seja o jeito, seja a parede preta ou não, nós precisamos inovar. Foi para isso que Deus deixou registrado esse texto. Porque do deserto, que eu acho que Filipe achou que se tornaria o missionário do deserto, ele o transportou para um grande centro urbano. Queridos, não coloquem o propósito de Deus para a sua vida numa caixinha, mas deixe usar a sua vida. A única caixinha que você tem que usar é a caixinha do sobrenatural. A maior motivação que eu e você temos que ter de abrir a caixinha do sobrenatural não é a cura física, não é a restauração do casamento, tudo isso é válido. Não é uma condição melhor de vida, isso é válido. Mas a nossa maior motivação de abrir a caixinha do sobrenatural tem que ser a mesma que incentivou Filipe, quando ele foi chamado para ser um diácono e um pregador. Filipe, ele foi um ganhador de vidas, porque ele acessava. E segundo o texto bíblico, lá em Atos, aonde ele foi escolhido, ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem justo, sábio. Por quê? Ele abria a caixinha do sobrenatural, talvez até pedir cura, até para poder pedir alguma coisa pessoal, mas ele principalmente, ele orava, Deus usa a minha vida, usa-me. E é interessante, agora para terminar de fato, é que a gente precisa compreender que o mundo que a gente está vivendo hoje, ele não é mais o mesmo que há 1 ano atrás. Muitas guerras apareceram, não desapareceram ainda. Apareceu um tal de Trump que está mexendo no tabuleiro do mundo sob a direção de Deus. Não estou falando que ele é ungido de Deus, não. Estou falando que Deus está usando também o Trump e outros presidentes do mundo para fazer a vontade dele, de Deus, ser estabelecida. Mas o mundo muda. E é interessante que pessoas mudam. Há poucos anos atrás, as pessoas moravam no campo. Hoje estão morando nos centros urbanos. A sociedade mudou. Antigamente era uma família tradicional. Hoje em dia, tem a tal da identidade do gênero. E nós, como igreja, como cristãos, vamos continuar com o mesmo método?
Temos muitas pessoas ao nosso lado que fazem opção sexual diferente da nossa e vamos desprezá-los? Não. Precisamos inovar no método para alcançá-los a Jesus. O mundo geopolítico mudou. A guerra da Ucrânia e da Rússia está mudando o quadro geopolítico do mundo. A tecnologia muda. Eu sou da época da máquina de escrever, eu fazia curso de datilografia. A maioria... Vai ver, bicho. Muitos dos nossos filhos, se forem pegar uma máquina de escrever antiga, não vai nem ter ideia, vai procurar onde liga. Mas hoje em dia, são os smartphones, que eu tenho dificuldade de usar tudo que tem lá. E nós vamos continuar o mesmo. Escute apenas como termina a história de Filipe. 20 anos depois que ele abriu a caixinha do sobrenatural, é onde Deus usou a vida dele para alcançar o etíope, Atos 21:8 fala: partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. 20 anos depois, Filipe ele não fechou a caixinha do sobrenatural. Desde o primeiro momento que ele abriu a caixinha do sobrenatural, ele não fechou mais. Ele deve ter passado muito mais dificuldade do que todos nós juntos por ser um cristão sério. 20 anos depois, ele recebe uma equipe na sua própria casa. E o texto fala que ele era um evangelista. Eu não sei se você um dia foi evangelista, um crente que levava Deus a sério e a vida desanimou você. Ou talvez você nunca abriu a caixinha do sobrenatural para pedir que Deus use você. Feche os seus olhos, por gentileza. E eu não deveria terminar essa rápida reflexão sem desafiar a você. Nós não podemos acreditar em coincidência. Você está aqui para ter ouvido isso, não do Silvio, mas do próprio Deus através da palavra. Talvez há 20 anos atrás você era um cristão que amava evangelismo, que amava estar na igreja, que amava orar, mas você teve decepções com gente, mas gente como você também. Mas Deus está te chamando para voltar a ser um Filipe, voltar a ser um intercessor, voltar a dar aula na escola bíblica, voltar a trabalhar pelo reino a partir aqui da nossa igreja. Mas talvez você, sim, está habituado a abrir a caixinha do sobrenatural, a pedir por muitas coisas, mas você percebeu que você não tem orado pela salvação do chefe, pela salvação do filho, pela salvação do vizinho. E você percebeu que você não tem falado: Deus, usa a minha vida. Da maneira que o Senhor quiser, me faça um Filipe. O desafio é: me faça de novo um Filipe. O desafio é: me faça um Filipe. Se temos aqui nessa manhã alguém que gostaria de falar para Deus: Deus, me faça um Filipe. Deus, restaura o Filipe da minha vida. Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente orar por você. Se temos mais alguém que quer falar: Deus, me faça um Filipe, me faça um evangelista. Ou você um dia foi e os problemas o desanimaram. Esse chamado é para você. Se você quer voltar a ser um Filipe, eu desafio a você também a ficar de pé. Se temos mais alguém, olha, não perca essa oportunidade. É uma oportunidade da qual Deus deu a você. É uma oportunidade que vai mudar a história da sua vida, da sua família e aqui da nossa igreja também.
Pai amado, nós queremos pedir por esses Filipes, essas Marias, esses Josés, que querem ter o coração que Filipe tinha. Um homem com as suas lutas, dificuldades, que tinha os seus medos, que tinha as suas decepções, mas aonde ele compreendia o propósito do Senhor para a sua vida, que era simplesmente pregar o Evangelho. Era abrir a sua caixinha do sobrenatural, pedindo prioritariamente para que o Senhor o usasse. E é isso que os meus irmãos e irmãs estão de pé diante do Senhor, para que o Senhor crie uma grande revolução em suas famílias, aqui na nossa igreja, aqui na nossa cidade, na nossa região, porque o Senhor vai utilizar esses novos Filipes vivendo o Evangelho e pregando o Evangelho, ó Pai. Opera aquilo que só o Senhor pode fazer.